Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos fazer mais um projeto da apostila 2 Flores. E para essa pintura escolhi aqui as cores verde pântano, azul bebê, o verde musgo e também o verde pinheiro. Guia de cores na descrição do vídeo. Escolhi também um verde mais suave, o verde maçã. Pincel de número 10, pontinha da folhinha, com esse verde maçã. Caso você não tenha, você pode substituir também por outro tom de verde mais claro. Então, para essa folhinha, eu vou deixar ela bem presente com esse verde. Aproveite para adquirir também a apostila 2 Flores, está à venda, contém 10 projetos e vou deixar o link nos comentários. Agora com esse verde musgo. Inicialmente, olha, movimentos circulares. Você pode estender um pouquinho mais. Um pouquinho desse verde pinheiro aqui nessa base aqui da folhinha, bem pouquinho. Vou usar aqui um pouco mais do outro lado, também com movimentos circulares. Lavei o pincel com um pouquinho desse azul bebê. Você vai tirar o excesso. Fica bem suave, então vou marcar aqui um pouquinho mais. Com branco. Aqui já ficaria bem marcadinho. E vou puxar assim. Não vou exagerar tanto. Porque eu quero que esse verde maçã ele também esteja presente aqui. Para esta folhinha. Você vem puxando assim. E já vai ganhando forma. Se quiser, dá para usar um pouquinho desse verde pântano aqui. Para dar um pouquinho mais de profundidade. Para a próxima, você também pode fazer de forma diferente. Um lado com um pouquinho mais desse verde maçã. Bem pouquinho aqui.
Aqui uma quantidade maior com esse verde musgo, misturando as cores ao chegar ali em cima. Vou preencher esse espacinho aqui. Cor verde pinheiro. E eu ainda vou deixar um espaço ali só um pouquinho desse lado. No caso, estou usando aqui a pontinha do pincel, mas poderia muito bem substituir por um pincel menor. Lavei o pincel, tiro aqui um pouquinho só desse excesso. E venho aqui com esse azul bebê. Ele é bem suave, é bem facinho de trabalhar, olha. Para esta outra folhinha, aqui na parte superior, com esse verde maçã, cada folhinha você pode trabalhar de uma forma diferente. Para esta outra parte, já vou preencher com verde pinheiro. E um pouco desse verde pântano. Só manchei um pouquinho do outro lado.
E ficou assim essas folhinhas. Agora vamos para as próximas. Fica umas folhas bem bonitas, bem vibrantes assim. Chamam bastante a atenção para o projeto, para a pintura. E vocês podem adaptar também a outros projetos. Mais cores também. Muitas possibilidades, temos muitas aulas aqui no canal com essa flor Amor Perfeito. Fiz o preenchimento aqui, agora um pouquinho desse verde musgo. Só um pouquinho também desse verde pinheiro ali do outro lado. Movimentos circulares, um pouco do verde pântano. Lavei o pincel com um pouco desse azul. Venho já aqui diretamente. Já aproveito aqui essas manchinha que se fez devido ao verde pântano e já faço também a marcaçãozinha aqui. Mais uma folhinha. O verde musgo.
o verde pinheiro. E aí eu venho com esses movimentos circulares, puxando, porque eu deixo uma base lisa, né? Então uma pintura não com tanta textura, uma pintura mais lisa. Então inicialmente fica mais certinho. Porém, nada impede que durante o processo da finalização da pintura venha com mais texturas, outras técnicas também aqui na pintura. Um verde pântano, já venho marcando aqui um pouquinho mais. Vou substituir por um pincel menor, porque eu vou só aqui fazer a marcaçãozinha. Verde musgo, um pouquinho do verde pântano. Verde pântano não, verde pinheiro. E um pouquinho desse azul bebê. Parece que eu vou tirar um pouco desse excesso aqui na bandejinha. Ao secar a tinta, vai ficar mais suave ainda, porém vai ficar com essas marcações. E ficou assim esta folha. Agora, para fazer esses pequenos amores perfeitos, eu vou usar as cores: o azul bebê, violeta cobalto, azul caribe, azul marinho e também o branco. Então, vou aproveitar aqui, vamos brincar com as cores. É bem tranquilinhas, olha. Preencho aqui com esse azul bebê. Eu vou usar só para diferenciar aqui um pouquinho do amarelo ouro.
com o azul bebê, aqui o amarelo ouro nessa partezinha de baixo. Já está marcadinho no risco, para que vocês não venham a se perder nessa pequena marcação. Um pouquinho do amarelo cádmio. É bem pouquinho, dá até para fazer aqui com o pincel de número 6, pincel de número 8. Um pouquinho só de branco. Agora estou com o pincel de número 6. Com a pontinha aqui do pincel, olha, bem pouquinho. Venho com a cor violeta cobalto. Vou marcando aqui para ficar um pouco presente. Mas aqui eu vou seguindo o movimento que tem essa parte da flor. Cor violeta cobalto. Na parte de cima, azul caribe. Bem pouco de azul marinho. E eu venho marcando assim, olha. Que nem eu fiz na parte aqui de cima, vem puxando. Vou preencher um pouco mais aqui nessa lateralzinha. E bem pouquinho de branco, tiro o excesso aqui no pratinho ou na bandejinha.
Preencho essas pétalas aqui de baixo. E venho puxando com azul marinho. Vou usar esse azul bebê para marcar aqui, olha. Bem rente aqui, olha, nessas voltinhas. E ficou assim a primeira. São pequenos detalhes, sabe, que nós vamos acrescentando. Deixa eu já aproveitar aqui. Com esse violeta cobalto. É só atenção ao risco, olha, então temos aqui essa pétala. Então essa pétala ela também vem para cá. Então se estende aqui. E possivelmente essa outra está nesta parte. Então aqui eu já venho com esse azul Caribe. Na dúvida, você pode riscar com um lápis, né? Ou se tiver o risco por perto, fica fácil para identificar aqui as áreas que você vai pintar certinho. Agora, cor azul marinho. Ah, você também consegue fazer com o pincel de número 0. Esses fininhos assim, olha, você consegue fazer também. Aí coloquei um pouquinho aqui.
um pouquinho de branco, direcionando aqui essa pétala. Cor azul bebê. Faço um contorno. Se você quiser, pode usar o branco também. Ele vai realçar ainda mais, então eu vou colocar um pouquinho aqui. E vou usando com moderação também. Assim, parece que demora mais, mas no dia a dia é mais rápido, tá? Que aí você consegue fazer mais de uma ao mesmo tempo, então fica bem tranquilo. Já vou aproveitar e fazer aqui esses talinhos aqui. Verde maçã. O verde musgo.
Desse lado também. Um pouco do verde pinheiro aqui embaixo. E com um pouco desse azul, eu vou marcar aqui em cima. Desta forma, só vou ajustar com o pincel. De número 0, que é o fininho, né? E um pouquinho desse pinheiro nas pontinhas. E assim ficou essas duas florzinhas, esse talinho aqui. Olha para a próxima. Azul bebê. Olha como é bem rápido. Se você for fazer mais de uma, você pode já ir adiantando todas. Depois amarelo ouro e amarelo cádmio. O amarelo cádmio. Lava o pincel. Cor violeta cobalto. Cor azul Caribe. Lavei o pincel cor violeta cobalto. Bem pouquinho, porque eu vou puxar aqui marcando na direção de acordo com essa a direção da florzinha, da pétala.
Vou usar aqui um pouquinho de branco. O verde, ou melhor, o azul marinho. Um pouquinho do branco. Aqui eu vou manchar bem pouquinho. Pincel de número 0. Olha, parece que tá tudo errado aqui, mas aí a gente volta agora. Com esse pincel de número 0, azul bebê, e já vem dando direcionamento aqui para esse pequeno amor perfeito. Com esse azul bebê aqui, um leve contorno. Com um pouquinho de branco. Fiz aqui uma dobrinha. Você pode fazer outra aqui, olha. São pequeninos detalhes que vão fazendo toda a diferença para a nossa pintura. E ficou desta forma até o presente momento essa pintura. Olha aqui desse outro lado, temos mais algumas. Necessariamente você pode fazer com cores diferentes também. Até mesmo uma pintura monocromática. Fica bem bonito. E para esta pintura, vou usar as cores amarelo-limão, branco, siena natural, também o sépia e o preto. Guia de cores na descrição do vídeo. Então é bem tranquilinha essa flor amor perfeito. Vou preencher completamente com o amarelo limão todas as pétalas. Feito o preenchimento, vem agora com o pincel de número 6. Porém, você pode usar o de número 8. Se o seu risco estiver maior, pode até aumentar ainda mais, tá?
Puxei aqui um pouquinho. Com uma quantidade um pouco menor, aqui também, olha, em alguns pontos. Aqui também, olha, dessa forma, inicialmente. Puxando. Movimentos circulares. Aqui nas voltinhas também. De uma forma assim bem tranquila essa flor. Esse amor perfeito. Tem mais aulas aqui no canal com esta flor. Não vou usar tanto nessas laterais. Vou usar só um pouquinho. Desta forma, vou usar a bandejinha aqui com esse sépia. Tiro o excesso. Venho aqui, olha, principalmente onde eu quero fazer uma sombra também, que dá certinho. Bem suave, limpo o pincel aqui. Uma quantidade bem pequena. Né, filha? Uma quantidade bem pequena de tinta aqui na pontinha do pincel. Puxo aqui com esse sépia. Vou lavar o pincel e volto com o branco. Uso a tinta diretamente.
Então, olha um pouquinho aqui. Eu não vou exagerar tanto, porque eu quero que esse amarelo limão ele venha a se destacar mais. Nesta dobrinha. Aqui também, olha, nesses cantinhos. Só um pouquinho aqui, olha, também. Agora, feito dessa forma, agora eu vou usar esse pincel mesmo de número 6, porém, na dúvida, você pode usar assim o pincel de número 0 e vai fazendo aqui esses detalhes. Aqui na pontinha do pincel e vou puxando assim, desta forma. Aí eu deixei assim, mais grosseirinho um pouquinho. E aqui eu vou fazer da mesma forma, você pode fazer esse movimento aqui com a pontinha do pincel. Com a mão mais leve. E vai direcionando aqui de acordo com o formato da pétala que você está fazendo. Se quiser um pouquinho preto mais intenso, volta aqui mais um pouquinho. Faz as marcaçõezinhas que vai dar certinho. Agora, se quiser mais suave, dessa forma, é só deixar, olha. Aqui um pouquinho desse branco. Porém, eu vou voltar aqui com o pincel de número 0, só para reforçar esse branco aqui.
Aqui também, olha. Com branco. Traços bem fininhos também. Você não vai passar em tudo, é só em alguns pontos. Para realçar um pouquinho mais. Dessa forma. Aí aqui você pode puxar dessa forma também. Agora, para fazer a próxima, da mesma forma, você pode preencher todas completamente com branco. Caso o seu risco venha se apagar, você pode voltar com o lápis e marcar. Aí, nesse caso, como ficou um pouco clarinho, você pode voltar com o lápis. Marca bem certinho. E ficou desta forma. Agora com um pouco de amarelo ouro. Lavei o pincel um pouquinho desse sépia. Dessa forma, eu não vou cobrir completamente esse amarelo limão. Vou até deixar um pouquinho aqui, uma quantidade um pouquinho maior. Com a cor verde musgo claro. Também com esse pincel de número 6. O branco, ele fica bem presente ainda. Principalmente separando aqui, olha. Um pouquinho de tinta. Puxando algumas marcações. Vou usar um pouquinho desse lado também. Um pouquinho mais nesta pétala, vai ficar mais presente. E também
assim, olha, nessas dobrinhas. Um pouquinho na pontinha do pincel, com um pouquinho de excesso. E vem puxando desta forma. Vou pegar um pouquinho desse verde musgo claro, um pouquinho desse sépia. Para chegar aqui em outra cor. Reforçando aqui essa sombra. Porém, eu não vou exagerar tanto com essa misturinha. Lavei o pincel porque eu quero deixar aqui, olha, essa marcação mais suave. Não tão forte. Para as outras não vai influenciar tanto para essas que tá aqui. As duas primeiras, porque vamos voltar com o preto aqui. Se você quiser, pode fazer todas da mesma cor, em vez de usar essas tonalidades de verde e o sépia, usar os cinzas, tons de azul, tons de lilás também. Já que eu vou marcar um pouquinho para poder destacar a hora que eu for fazer aqui as dobrinhas aqui, olha. Aí vai ter o real destaque aqui. Com o branco e tinta em apenas um lado do pincel, você vem só reforçando aqui, olha, para não ficar nenhum traço da outra pétala aqui. Nenhum manchadinho, sabe, da sombra ali.
que vai realçar mais a separação entre as pétalas. E aí vai ter mais destaque, né? Então, ali naquele cantinho, aqui nesse cantinho também. Essa é uma das muitas possibilidades, né? Com um pincel de número 0, marcando ali um pouquinho. As demais pétalas aqui também. Você pode escolher uma cor alternativa também, para trazer um pouquinho de contraste, se quiser. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, para não ficar acinzentado o preto. E agora vou fazer os botões. Para esse eu vou usar o verde musgo claro. E agora eu vou usar o branco. Então esse eu vou fazer dessa cor. E a outra eu vou fazer ela amarela. Movimentos circulares, preenchendo aqui certinho. Não vou deixar tão presente esse verde musgo claro aqui. Vai ficar mais suave. Vou usar também só um pouquinho do sépia com esse verde musgo claro. Bem pouquinho, olha, quase nada. O verde maçã. Um pouco do verde musgo. E só um pouquinho desse verde
pinheiro. Já aproveito e já faço aqui também esse cabinho aqui. Vou usar um pouquinho do preto, mas você pode usar o verde pântano. É que está mais fácil aqui. Com o azul bebê, tirei um pouquinho do excesso. Agora vou para a próxima. Melhor, para o próximo botão também. Cor amarelo, limão. Vou preencher aqui toda a trama do tecido. Cor siena natural. Estou usando o pincel de número 6. É sempre a mesma pergunta aqui, sempre constante. Que marca de pincel que eu uso? Eu uso de várias marcas, pessoal. Pincel. Ainda não tenho nenhum patrocinador específico, mas quem quiser entre em contato. E aqui, com um pouquinho de branco, agora com branco. E eu vou fazer igual eu fiz a de cima aqui agora. Verde maçã. Um pouco desse verde pinheiro. Um pouco desse azul bebê, tiro o excesso aqui.
Vou deixar só mais suave sem essas marcações. E ficou assim. Agora que secou um pouquinho, eu volto com o preto. Que olha, na pontinha do pincel, se for fazer desta forma. Um pouquinho mais de preto só para realçar aqui, sabe? Ou só usar um pincel de número 0 para reforçar aqui. Alguns traços para ficar bem presente aqui, ó. Com branco, olha, você pode vir ajustando aqui também. Agora, para este fundo, eu escolhi a cor azul hortênsia. Pincel de número 12. Passo aqui na bandejinha. Bem suave também. Opa, não estava mostrando aqui direito. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai expandindo. E assim eu vou fazer, ó, em todos esses cantinhos. E agora com o pincel de número 10 vou usar um pouco do lilás. Tiro o excesso, troquei aqui de pincel pelo de número 10.
só nos cantinhos com esse lilás, tá? Sim, ó, nesses cantinhos. E assim vamos fazendo. E ficou desta forma o fundo aqui da pintura, olha, bem suave. E agora eu vou pintar a base. Agora, para essa base, eu vou usar o camurça, tinta diretamente, também com pincel de número 10. Eu limito bastante assim a base, o fundo. Você pode deixar expandi-lo ainda mais, tá? E agora, feito o preenchimento, eu vou expandir aqui, movimentos circulares. E vou deixando até ficar uniforme, bem certinho. Usei mais um pouco ali, ó, só para ajustar aqui. E assim você irá fazer em toda essa base. Procure manter sempre aqui o mesmo espaço, não avançar demais em algumas áreas. E assim eu vou seguindo, olha, nesse mesmo modelo aqui, toda essa base. Como é uma parte bem repetitiva, então tem aí em todas as aulas. Aí essa parte realmente eu acabo adiantando um pouquinho para não ficar tão cansativo. Se você vem com muito excesso, fica difícil sumir aqui, ó, dissipar a tinta à medida que ela vai se expandindo. Então você coloca mais aqui na base e vem puxando com movimentos circulares, que vai ficar certinho, esse degradê fica perfeitinho. E agora eu vou usar o sépia, já adiantei aqui um pouquinho, olha, desse lado. E agora vamos fazer aqui. Pincel de número 6. Pincel de número 6. Aqui, olha, bem rente. Aí você vem puxando essa sombra. Bem discretinha, por mais que seja uma pintura decorativa, né, não tenha tanta a marcação de luz e sombra aqui. Porém, nada te impede de deixar a marcação, né, a luz e sombra para qualquer direção que você quiser.
quantidades menores aqui nesses cantinhos. Poderia ser um pincel de número 4 aqui, tranquilamente. Com a sujeirinha que ficou no pincel. Ó, mancho um pouquinho. Nem converso tanto em relação a essa parte que é bem tranquila, bem de boinha assim, olha. Já aproveita a sujeirinha que ficou no pincel. Já marca ali um pouquinho. Olha, começa um pouquinho mais forte aqui essa sombra. E se dissipa ali, olha. Já aqui eu consigo deixar mais um pouquinho mais aqui com essa sombra também. E ficou desta forma. Agora, para esse fundo aqui, se você quiser, pode fazer também. Vou usar um pouquinho do lilás. Por exemplo, para fazer essa sombra. Não vai ficar tão presente, né? Mas ela está aqui, fica bem suave. Eu vou usar um pouquinho desse azul Caribe. Podendo usar até uma pitadinha do sépia. Bem pouquinho. E aí eu vou fazendo em outras áreas também. Trazendo um pouquinho desse lilás. Começa forte, vai ficando fraco.
Já pra cá eu não vou colocar, porque fica bem rente aqui. Então você pode usar um pouquinho desse lilás. Deixando ele mais rente, mas ainda assim fica bem pouquinho. E já aqui um pouquinho mais. Um pouquinho desse lilás, um pouquinho desse sépia. Sem muito exagero. Um pouquinho aqui também. Passei aqui, ó, só limpar. Depois, se ficar por cima, você pode usar o verde de novo e passa sobre para não ficar manchadinho. Mas para ficar bem certinho. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho, né? Isso é fundamental, é muito importante mesmo. Olha como que ficou essa base com essa sombra bem leve. Necessariamente não quero usar o camurça, pode usar outro tom de marrom, outro tom mais claro, um mais claro também, areia, marfim, salmão, pode variar bastante. Para esse fundo, uma sugestão, uma dica, você pode usar stencil, né? Acrescentar mais galhos ao fundo dessa pintura, miosotes, que são aquelas florzinhas pequenininhas, você pode acrescentar mais também, mini amores perfeitos, mas aí vai ficar mais com exagero, né? Mas dá para acrescentar também. E tem aula aqui no canal ensinando como que faz também. E ficou assim o projeto completo. Aproveite para adquirir a apostila 2 Flores. Vou deixar o link nos comentários também. Ela está à venda. As folhas são para o formato A3 e A4. Porém, já no formato A4 você já consegue ter um risco bem detalhadinho também. E dá para fazer a pintura com um tamanho bem legal também. Agora, se você quiser um tamanho bem maior, aí sim tem que ser com a folha A3, mas a folha A4 é suficiente. Tá bom? É a apostila digital, é necessário que você faça imprima, né, a apostila, né, como ela é digital, vai em PDF e é só imprimir e já poder utilizar aí os riscos. Todas as aulas serão disponibilizadas aqui no canal também. O guia de cores fica na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!